Oi, prósperas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast. Eu sou Marcela Saf, fundadora do Clube MQP, e tô aqui com a minha host, a Lou. E, gente, hoje temos uma convidada muito especial, que ela, além de tudo, além de minha advogada, ela é minha amiga, minha aluna do MQP, a Thaís Brasileiro. Ela é de Nova Lima, ela é casada com o Rafa, mãe do Vitor, de 7 anos, e da Clarice, de 4, e é advogada há mais de 17 anos e CEO do escritório Brasileiro Advocacia. Thaís, é um prazer ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite. E conta para o nosso público, para a nossa audiência, um pouquinho de quem é Thaís Brasileiro. É uma alegria muito grande estar aqui com a Marcela, com você, Lu, um espaço de mulheres prósperas. E isso traz muita alegria pela caminhada. Então, Sim, com certeza. agradeço o espaço, o convite. Tenho vocês assim como uma régua de que estamos cada vez no espaço de uma levando a outra. Com certeza. Né? Então, acho que nada melhor do que estar aqui nessa sexta-feira para que a gente possa falar e contribuir. Isso aí, pra nossa audiência um pouquinho, né? Que igual eu falo nos stories quando eu vou postar, que são histórias inspiradoras e cada uma tem a sua história, né? O seu jeito de viver. E aí acaba que a pessoa que tá ouvindo ali, às vezes tem alguma coisinha que é igual à sua vida e às vezes ela tá perdida ali e você dá um insight pra ela. Então é bem legal. Mas conta aí pro pessoal quem é Thaís Brasileiro. Thaís Brasileiro é uma advogada que, antes de ser advogada, mulher, mãe, esposa, e antes de ser advogada, eu cursei pedagogia. Sério? Mas você é formada em pedagogia? Eu cursei Direito e Pedagogia 3 períodos juntos. Então, eu sempre fui muito intensa em tudo. Sim. Fiz Direito de manhã na PUC, estágio à tarde, Pedagogia à noite na UFMG, até o terceiro período. Senhora. Eu não consegui comer direito e não consegui levar os 2 projetos juntos. Sim. Minha mãe sempre professora. Então, quando eu falei com ela, mãe, pedagogia não me ganhou ainda e o direito surgiu mesmo como uma paixão. Então, eu larguei no terceiro período. E aí, fui construindo minha vida dentro da faculdade, sempre olhando para as causas sociais, assim, para as injustiças. E logo quando eu decidi o tema de TCC, tinha nada a ver com trabalhadora, a advogada trabalhista de hoje, mas era responsabilidade ambiental, responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. Aí eu tratei um dano ambiental específico e ali eu me deparei com o dano não objetivo, mas o dano que afetou a vida dos trabalhadores. E aí me despertou ali no último período da faculdade aquela vontade de entender o mundo do trabalho, e não o direito do trabalho em si, que eu tive direito do trabalho 1, 2 e processo de trabalho. E aí eu fiz estágio nos sindicatos rodoviários, cara, atender motorista de ônibus e cobrador de ônibus, vocês não têm ideia a escola que foi na minha vida. Não, imagina. Não, com certeza. Contra-cheque deles, cheio de pensão alimentícia, cheio de BO de família. E eles faziam muitas horas extras. Então, isso eu tô falando em 2005. O motor do ônibus ainda era na parte dianteira. Era debaixo do trabalhador. Calorzão. Calor, ficava surdo, acumulando função. Eu sou da época que eu andava de busão. Então, tinha o cobrador e motorista. Aí começaram a acumular função. Era assim também, porque agora eu acho que não tem mais trocador, né? Mas naquela época começou ali E aquilo foi me despertando. Gente, o mundo do trabalho realmente é um mundo. E é injusto, né? É injusto. Assim, querendo ou não. Com certeza. E aí eu tava ali na área de família e eu migrei para a área trabalhista. E aí, gente, eu comecei a fazer audiência substituindo o trabalhador pelo sindicato, como estagiário. Então, eu me vi fazendo audiência trabalhista antes de formar. Então, foram muitos desafios que foram me lapidando, que foram me forjando. E minha família sempre teve o necessário para viver. Então, não era classe média alta, era faculdade. O material era eu que pagava com o meu estágio e a van daqui ou o ônibus daqui para Betim, que era PUC Betim. Nossa, era longe ainda. Então, eu dava muito valor. E você morava em Nova Lima? Não, eu morava em BH, no Jardim América. Nova Lima é agora, depois que a gente voltou de Vitória. Entendi. E minha mãe voltou pro interior, que era Dores do Indaiá. Você acredita que eu sou formada em Direito também, né? E uma das matérias que eu mais gostava era Direito do Trabalho. Olha isso. Sabia? Olha isso, eu ainda te resgato pro mundo do trabalho. Mas eu também cursei Psicologia, eu formei em Direito. Na verdade, assim, quando eu tava no 9º período de Direito,
eu falei com a minha mãe e com meu pai, falei, nossa, eu odeio direito, não quero fazer. Aí ele falou, agora você vai terminar de formar, porque você tá no 9º período, você não vai largar, né, no final. Aí eu formei e tal, tentei tirar o AB, mas não... Tipo assim, gente, eu não passei de jeito nenhum. Eu tentei 3 vezes, eu falei, não, desisto, estranho. E aí, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, sempre foi muito, sabe, assim, foi de mim mesmo ouvir as pessoas, querer ajudar as pessoas, conversar. Eu sempre quis, assim, sempre gostei. E aí eu falei, vou cursar psicologia. Eu amei, só que eu engravidei no meio do caminho. No 4º ou 5º período, eu engravidei. Aí eu, tipo assim, ficou difícil, porque morando lá na Alphaville, a faculdade era na Newton ali, como que chama aquela... Silva Lobo, na Newton da Silva Lobo, então era muito longe, eu grávida, eu falei, vou trancar e depois eu volto. Aí veio pandemia, veio um tanto de coisa, acabou que eu não voltei, mas assim, é uma coisa que a gente é ao contrário, você foi pro direito e amou e eu, tipo... Nossa, e eu vejo muita potencialidade em você, porque você tem ouvidos de ouvir. Pois sabe? então... Você escuta a história do outro. Mas assim, eu ainda tenho vontade, sabe, de voltar pra esse projeto. Mas minha rotina é muito corrida, né? Você sabe uma hora como dá certo. Mas ele contribuiu para essa profissão atual, né? Exato. Agora você continua escutando essas alunas, trazendo ali o melhor caminho, o melhor conselho. Então, tudo foi se conectando. Sim. Eu acredito muito nisso, que tudo que passa na vida da gente passa por um motivo para nos forjar para algo lá na frente. Então, nada é por acaso, né? Com certeza. A vontade de ensinar, a pedagogia em si, nunca saiu da minha vida. Porque aí depois, em Vitória, eu fui pro mestrado. Então, eu queria ensinar o direito, eu queria falar sobre o aspecto maior do direito. E aí, eu fiz até faltar o meu trabalho de conclusão do mestrado e o grupo de pesquisa, mais 3 matérias. Aí, eu fiquei grávida do Vitor, tive que trancar, voltei pra BH. E por que você esperou 3 anos? Não é muito, não? 3 anos pra outro filho, assim? Pra você ter o segundo? Não, não é muito. Não? Não é muito. Eu aqui querendo saber, não pra já pensar. Não é muito. Marcela, cara, quando a Clarice nasceu, o Vitor tinha 2 anos e 8 meses. O Vitor usava fralda. Né? Eram 2 bebês que tinha ali. Então, e minha mãe faleceu, a Clarice tinha 3 meses. Não. Então, puerpériozão. Puerpério. E muitos não sabem, mas o diagnóstico de surdez unilateral da Clarice. Clarice tem uma surdez profunda no ouvido direito. Eu não sabia. É difícil pra mim, pra eu falar. Mas então foi o luto da mamãe, o luto de você ver que a sua... Diagnóstico ali, sim. E a rede de apoio, que aí minha rede de apoio paga, né? Sim, não era... E pandemia, tá? Clarice nasceu na segunda onda vermelha da pandemia. Nossa. Então, assim... tem muitas alunas minhas que vêm e falam, né, que os bebês delas são de pandemia. A Clarice é de pandemia. A Clarice vê um alquinho, já... Isso, vê um alquinho, assim, viciado no álcool. Mas, assim, em temperaturas e condições normais, para ter um filho, com essa diferença, já seria difícil. Imagina a pandemia. O Vitor no apartamento, que aí eu já morava no Buritis. Aí tinha que descer pra pracinha. Aí, minha mãe tinha acabado de falecer. Eu não tinha vacina ainda. A Clarice, bebezinha. Eu tinha medo de morrer de Covid, de largar 2 crianças pequenas, da Clarice pegar Covid, a Clarice tinha que fazer um exame sedada no bloco cirúrgico, eu tinha que voltar com ela pro hospital. Minha vida virou de pernas para o ar. Então, por isso que eu falo que revisitar esses marcos é dolorido, mas é importante pra gente reconhecer o tanto que a jornada... Tem um motivo da gente estar aqui, da gente fazer certas escolhas, né? Com certeza, é muito importante. Até pra gente passar, porque às vezes, né, é o que eu acho super legal, que sempre que vem uma aluna minha aqui, fala comigo, mas eu não sei. Antes eu achava que não falava, tipo assim, não tinha nada a ver, eu acho que o MQP não era pra mim e tal. Só que aí quando eu entrei, eu vi que tinha outras pessoas com histórias muito parecidas. Eu ouvia histórias parecidas, ou que tava passando por situações parecidas com a minha, e aí ali foi o refúgio, sabe? E é importante, por mais que doa pra gente passar por esses, né, igual você tá falando aí, reviver isso, é importante a gente reviver alguns momentos até para ajudar mesmo as pessoas, né? Que às vezes estão passando por um momento parecido, estão aí no meio do caos. E falar, ter essa oportunidade de falar também faz com que a gente ressignifique, né? Então, hoje, por exemplo, o diagnóstico dela para mim já é mais tranquilo. Eu já introduzi a pasta da saúde no escritório e aí eu tô atendendo famílias de crianças surdas que o plano nega um implante coclear que custa R$250 mil. Nossa, então, caro, assim, né? os propósitos de vida vão mudando de acordo com a fase que a gente tá na vida. Isso é muito legal. Eu falo que a gente tem que ter o propósito, né, de vida para tudo. E às vezes é vivendo uma coisa,
uma situação na nossa vida que a gente cria isso e vê o quanto é necessário, né? A gente passar por isso para que a gente crie algum propósito. E na hora a gente não enxerga isso, né? A gente sempre enxerga, quando a gente tá passando por um problema, a gente tende a enxergar pelo lado muito negativo. Porque é difícil lidar com tudo e ainda com todas as áreas da nossa vida. Mulher, em específico, tem outras preocupações também. E aí lá na frente, quando a gente já passou por tudo, conseguiu ressignificar, enxergar os pontos que a gente melhorou na forma de agir, na forma de pensar, né? O ser humano, ele vai evoluindo. Você não é a mesma Thaís de anos atrás, eu não sou a mesma Lu, não é a mesma Marcela. E a gente consegue perceber o quanto foi importante a gente passar por aquele momento difícil, né? Tudo na vida tem um propósito. Todas as situações que a gente passa, a gente tem que passar por elas. Por mais difícil que seja. Eu escutei um podcast quando eu tava lá no fundo do poço do luto, porque sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Questionei muito a Deus. Nossa, minha mãe tinha acabado de aposentar, 60 anos de idade. Foi um infarto fulminante, dentro de casa. Ela e o Vitor eram unha e carne. O Vitor tinha 3 anos e foi no dia do aniversário de 3 anos do Vitor. Nossa. Então, assim, minha fé... Se questionou muito, né? Minha fé, ela ficou muito abalada, muito abalada. E eu precisei chegar no fundo do poço, amamentando a Clarice, com o Vitor pequenininho, dentro de casa. Muita coisa também, muita coisa. de uma vez. Advogada de bancário ferrado. E aí eu falei assim, cara, minha vida realmente, assim, acabou. Agora eu não dou conta de ir pra frente, eu não vou dar conta de produzir. Eu fiquei num hiato de não dar conta de trabalhar por muito tempo, assim. Tipo, uns 3, 4 meses sem dar conta de produzir. E aí eu escutei um podcast da Cris Guerra, que agora ela usa o nome Cris Paz aqui de BH, depois você podia, quem sabe, conseguir trazê-la aqui. E ela falando que ela visitou o fundo do poço várias vezes. E que da 3ª ou 4ª vez que ela estava no fundo do poço, que ela perdeu, parece que mãe, pai, marido e ficou só com o filho, alguma coisa assim. A vida dela esvaziou. E aí, de lá, ela estava no fundo do poço, na sombra que ela conseguiu ver a luz. E que foi com essa luz que ela conseguiu ressignificar toda a vida dela e fazer com que tudo tivesse um novo propósito. E que, então, é importante a gente, em algum momento da vida, estar consciente de que a gente está no fundo do poço. Sim. E essa foi a sua virada de chave? Foi uma das viradas de chave. Porque eu acho que eu ouvi esse podcast dela em 2021, tipo julho, agosto de 2021. Aí eu entrei para a mentoria do Marcelo, novembro de 2021. Foi a minha primeira call individual dele, que eu sou muito intensa. Eu não queria ir pro coletivo, eu queria que o cara me sentasse na minha frente, olhasse para mim e falasse assim, agora eu vou te ajudar a resolver sua vida, porque eu estava naquele lugar. E assim ele fez, ele me ajudou a desenhar 5 produtos trabalhistas para o digital. Ele falou assim, olha, preciso pegar o que você tem aí, que você sabe fazer de excelência no offline, e eu vou jogar no digital, nós vamos jogar no digital. Em 30 dias sua vitrine vai estar pronta. Eu, vitrine? Meu filho, ele falava vitrina. Vitrina? Não entendi, assim. A linguagem, né? Antes disso eu tive uma virada de chave que foi do empreendedorismo feminino em 2019, que o Vitor tinha acabado de nascer. O Vitor tinha 1 aninho e eu tava naquele lugar assim, meu Deus, agora o Vitor vai pra escola, eu vou fazer o quê? Eu vou dar conta de conciliar, eu vou trabalhar. Esse menino, o Rafa, viajava muito pra fora. E aí eu fiz um curso, gente, de empreendedorismo feminino, custou R$60 no coworking lá na Pampulha. Eu saí do Buriti, fui pra Pampulha. Ela me ensinou a fazer um modelo de negócios do Canvas, que era uma folhinha, assim, de papel ofício. Ela desenhou junto comigo e eu enxerguei meu escritório de cima. E aí o meu escritório, tudo costuradinho na vida da gente, né? Eu falei dos rodoviários. Aí depois disso, voltando, tá, gente? Eu fui pros bancários, abri meu escritório, eu tinha 4 anos de advocacia. Então, meu escritório, ele é de abril de 2011. Eu abri uma salinha na Araguari. E aí, eu comecei a ter cliente aqui no Espírito Santo. E fiquei nessa loucura. Aí, eu abri o CNPJ do escritório 4 anos depois. Então, aí que minha ficha começou a cair. Começaram aquelas dores. Só que não tinha ninguém para me ajudar. E o que eu sabia fazer era ganhar processo, era audiência. Mas aí, essa parte empresarial, nada. Ninguém para me ajudar, nada. Isso lá em 2016. Aí, em 2019, fiz esse Canvas aqui, que eu olhei de cima. Aí, 2018, 2020, 21, pandemia, minha mãe morreu. Marcelo, novembro de 2000. Aí, gente, em 30 dias, minha vitrine estava no digital e tinha trabalhador chamando o WhatsApp do escritório. E não eram os trabalhadores bancários que eu estava acostumada a atender, era não sei quem, gestante demitida, acidente de trabalho. Eu surtei, eu falei, cara, esse trem é muito louco. O que é isso que funciona? Da onde surgiu esse menino? E mineiro, né?
Surgiu esse menino novo aqui, eu já com 10 anos de advocacia me ensinando a fazer o que é e tal. Acabou, eu tô no ecossistema desde 2021, não saio, porque ele tá sempre inovando. E esse ecossistema é muito bom pra isso também, mas é lá que a gente cria grandes amigos. Hoje a Thaís é uma grande amiga nossa, pessoal, né, da nossa vida e tal. E frequenta, né, aniversários e assim... Casamento, fui no seu casamento. Foi no meu casamento. E assim, ela conquistou o lugar dela, a nossa confiança, porque hoje ela pega os maiores casos que a gente tem, né, de trabalhista, enfim... Ela tá sempre ali ajudando a gente. E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas não enxergam que em alguns ecossistemas que você paga pra entrar, você conquista o seu lugar ali, né? Então, é importante você falar isso também, igual você falou, porque lá a gente consegue, sim, conquistar grandes lugares, né? E ganhar a confiança das pessoas. É legítimo pagar pra ter acesso. Sim. É completamente legítimo, porque você dá valor no seu dinheiro, você faz com que as pessoas te enxerguem de uma outra forma. E se eu não tivesse progredido, crescido, conquistasse o meu espaço, não estaria lá mais. Ou se não contribuísse para o meu crescimento. Com certeza. Então, eu acho que é natural, o ecossistema seleciona quem sai, quem fica, é natural da vida. Mas eu não me permito estar num lugar em que eu não esteja crescendo junto com o lugar, as pessoas. Com certeza. Porque a vida é isso, ela não é fácil, ela nos apresenta inúmeros desafios, rasteiras e dificuldades. Se a gente não tem resiliência, é como se fosse aquela pizza, assim, a fatia da minha vida pessoal nesse momento, se eu estiver olhando muito para ela, o profissional vai lá embaixo, ou o contrário, né, o profissional. Então, depois disso, é que eu percebi que os ambientes, eles nos moldam e a gente consegue contribuir. E não adianta a pessoa, às vezes, achar, chegou outro dia, quer sentar na janela. Não cheguei outro dia. São 17 anos. Cara, é uma bagagem que... A cliente que eu atendi hoje de manhã, eu tive que me dar uma reinventada. Eu precisei me reinventar para eu estar aqui no podcast hoje, porque são casos muito graves, muito complexos, que eu lido com imagem, reputação, integridade física, e eu tô falando de trabalhador. E querendo ou não, você, né, tem que ter um cuidado com a psicologia também com a pessoa, né? Pra ajudar a pessoa também no psicológico dela, no mental, porque não é só aliar o trabalho em si. O dela e o seu, porque é tão difícil desligar da situação. Não tem como a gente falar, mas eu vou separar o pessoal do profissional. Não tem como. E eu sou muito intensa. Então, para eu dar a minha opinião jurídica sobre determinado assunto, processo que envolve grandes patrimônios, não estou falando financeiro, mas grandes potencialidades envolvidas e que estão em jogo, eu preciso, às vezes, colocar o dedo na dor da pessoa, na ferida da pessoa. E, ao mesmo tempo, eu tenho que oferecer a mão para ajudar ela a atravessar aquele momento. Sim, aquele caos que ela tá vivendo, né? Então, a vitória, ela vem não do que você alcançou, do que veio do processo ou do resultado final, mas da pessoa conseguir atravessar. Sim. E aí, depois, ela vai contar. Melhorou, tá tudo bem, era isso mesmo que precisava acontecer. E isso tudo vai moldando ao longo da nossa trajetória. Então, com certeza. Hoje eu não me permito sentar em qualquer mesa, frequentar qualquer ambiente, ser contratada. Sim, é isso. E durante todos esses anos de experiência, você fundou o seu escritório. Você acredita que ainda hoje existem barreiras em específico para o empreendedorismo feminino? Sim. Eu não tenho dúvidas de que nós precisamos... Enfim, o esforço que eu fiz para estar aqui hoje, com capacidade mental plena e bem, para a gente ter esse papo maravilhoso, é infinitamente menor se fosse o meu marido, o Marcelo, o seu marido. Por quê? Porque a gente tem que deixar a nossa vida toda equilibrada. A gente tem que lidar com várias variáveis. Então, se minha babá tivesse faltado hoje, se a Clarice tivesse amanhecido com dor de barriga para ir pra escola... Se seu marido não tivesse chegado de viagem... Exatamente. Como que você ia estar aqui, né? Isso, então, eu tô falando da primeira barreira pessoal, familiar. Tem uma barreira antes dessa, que é a barreira da baixa autoestima da mulher. Dela não se permitir ser vista, ser contratada, investir em si própria, na marca pessoal dela. Então, hoje eu tô aqui, eu invisto na minha marca pessoal porque eu sou a minha marca pessoal. Sim. Tem mulheres que não se enxergam dessa forma. Porque vem de um ambiente, uma cultura, uma família, um relacionamento abusivo, amigas, que não incentivam e não dão a mão. Então, primeiro é passar por esse ambiente mais opressor. O segundo é o aspecto familiar, que eu acho que se eu não tivesse um marido que me apoia, uma rede de apoio paga,
uma rede de apoio de família e de amigos. Grandes passos que eu dei para conquistar o meu crescimento profissional pessoal, eu não teria conseguido. E a terceira barreira que eu vejo é você se posicionar nos ambientes masculinos. Sim. Predominantemente masculinos. E o direito... Assim, predominantemente masculino. Não, eu falo que uma outra barreira também é o mundo de hoje em dia que é machista. Completamente. O mundo é machista, a gente querendo ou não, a gente tem que saber que o mundo é machista e a gente se posicionar nesse meio. E eu tenho recebido muito hater nas publicações que eu faço justamente por isso. E mulher ou homem? Eu ia falar isso agora, a maioria dos meus haters são homens. Por quê? Porque eles não podem ver uma mulher brilhar mais do que a estrela deles. Você já percebeu isso? Já percebi. Acha que é impossível a mulher chegar lá naquele patamar. Que a Marcela tá alugando que eu tô alugando. Ou que, sendo sustentada pelo marido é muito fácil. Mas, velho, pra ele... que fosse sustentada por ele, pra ele estar me sustentando, eu tô segurando várias arestas pra ele ali, sabe? E que não é o caso aqui, porque ali a gente é uma família, a gente trabalha em conjunto. É uma construção. É uma construção juntos, né? Diária, né? Exatamente. E pra gente estar cada um fazendo uma coisa, a gente precisa, igual você falou, você tem o seu marido que se apoia, a rede de apoio paga que você tem. Aqui em casa funciona da mesma forma e funciona muito bem. Porque pra eu estar aqui gravando esse podcast a tarde toda, a minha babá tá lá em casa. E pra levar o Miguel na aula hoje à tarde, eu até mostrei o vídeo para os meninos que estavam aqui. Foi o Marcelo que levou. Então, pra eu estar aqui, antes de eu estar aqui, ele tava aqui. Ele voltou pra casa e eu vim. Então, assim, as pessoas... O mundo parece que é muito... Parece não, é muito machista e parece que as pessoas não entendem que a mulher tem o seu lugar, que a mulher consegue conquistar o seu lugar sem depender de homem nenhum pra nada. E eu acredito muito nas skills e nas potencialidades que nós temos e eles não. Não tem, super. Então, eu detesto falar que eu sou multitarefa, que eu dou conta de tudo. Não sou essa pessoa e não quero estar neste lugar. Que eu não quero um burnout, eu não quero Mulher Maravilha, não quero nada disso. Quero ter meu espaço em cada lugar que eu elegi para o dia de hoje. Sim. Então, para o dia de hoje, eu estou advogada desde a hora que eu cheguei no escritório, estou aqui empresária. E à noite lá vou, né, meu marido, meus filhos. Mas esse rótulo, ele é muito benéfico para quem? Para a sociedade patriarcal machista. Sim. Né? Então, assim, você escolheu trabalhar fora, então que você arque com o acúmulo de funções. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não escolhi trabalhar fora. Eu vim, Deus me deu inteligência. Sim. O que eu vou fazer da inteligência que eu vim para o mundo? Eu quero transformar vidas, eu quero marcar o lugar que eu passei. Sim. Agora, a gente também tem que aceitar que tem mulheres que estão muito bem sendo aquela posição que elas escolheram para ser. E tá tudo bem tá também. Tudo bem. Sim, com certeza. Mas eu acho que a desconstrução do discurso machista no direito em si, eu passei por duas grandes quebras que eu precisei intervir. Uma foi um desembargador aqui do trabalho que me convidou a cuidar do meu fogão em casa. Não acredito. Que lá eu entenderia melhor da matéria do que na tribuna. Isso tem mais ou menos uns 7 anos. Sim, comigo. Ah, não. Aí, o que eu fiz? Olha, a inteligência emocional, a resiliência, a sabedoria também, que a gente tem que ter. Mas também a vulnerabilidade que a gente precisa apresentar. Porque eu desci da tribuna, eu peguei a beca, tirei, coloquei em cima da tribuna, falei assim, agora o senhor não está falando mais com a Thaís advogada. Está falando com a Thaís cidadã mulher. Se estiver sendo gravada essa sessão, eu vou pedir a cópia dela, porque o senhor está sendo misógino, o senhor está me desrespeitando, o senhor está tirando prerrogativa a mim enquanto advogado. O senhor vai me receber como advogada para eu voltar para a tribuna ou não? Eu não acredito como eu dei conta de fazer isso. Mas eu tive que fazer. E foi um processo, era de bancário, era um processo simples de bancário, horas extras e tudo, mas ele completamente patronal, ele não tinha argumentos e ele ataca a figura da mulher. Sim. Mas você foi muito forte de responder ele. Mas eu chorei muito. E eu chorei na tribuna. Eu chorei, eu quis mostrar assim, ele te pediu desculpa? Não pediu desculpa. Claro e ele aposentou, enfim, as advogadas trabalhistas que estiveram ouvindo esse podcast sabem que provavelmente quem é e tudo. Eu não quis tomar nenhuma providência do ponto de vista de corregedoria e tudo, mas aquilo me marcou e em todos os lugares que eu estiver, pro resto da minha vida, eu vou contar essa história. Mas porque eu não limpo o fogão. Também te fortaleceu. Com certeza isso te fortaleceu de alguma forma. Porque você foi muito forte. Eu, talvez, nessa situação, talvez não. Eu não
Não, me deu teria dor essa de sabedoria, barriga. sabe? Sim, eu chorei. Isso. Mas, ó, eu também tenho uma história mais ou menos assim com o desembargador também que me marcou muito, mas a minha reação foi completamente diferente. E eu consigo até me solidarizar assim com a sua história, porque às vezes a gente tem um discurso muito bonito para lidar com situações machistas, né? Hoje nós somos mulheres bem posicionadas, que conquistamos nosso espaço e que defendemos muito essa pauta, mas então toda vez que a gente escuta uma história assim, a gente fala: "Não, mas você tem que ir lá, tem que questionar, tem que se posicionar", mas quando a gente passa por isso, parece que dá um branco na gente. Uma vez, assim que eu formei, uma conhecida falou assim: "Olha, eu conheço um desembargador e ele tá precisando de uma assistente". E aí não precisa ser cargo, não precisa ser concurso público, né? É indicação. Comissão. Eu vou conversar com ele para ele marcar uma entrevista com você e tal. Você é super inteligente, com certeza ele vai gostar. Eu falei: "Não, tudo bem", fiquei super empolgada, tinha literalmente acabado de formar. Tava precisando de um emprego. Queria realmente trabalhar, ia ser ótimo pra mim. Falei: "Não, beleza". Aí ela entrou em contato com ele marcou uma entrevista comigo e eu fui até o gabinete dele. E aí eu já achei, assim, muito estranha a forma dele me tratar e tudo, mas eu fiquei, era muito novo pra mim, era a minha primeira oportunidade de emprego. E aí ele pegou o meu currículo e tal, começou a perguntar algumas coisas, e aí ele falou assim: "Olha, infelizmente eu não vou ter vaga agora, mas a gente pode jantar hoje à noite". Uhum. Eu fiquei completamente paralisada, comecei a chorar, levantei e fui embora. Não consegui nem olhar pra trás. Eu poderia ter falado 1000 coisas com ele, ter feito um escândalo. Feito e acontecido, mas né? assim, a minha reação, eu fiquei tão frágil naquele momento que eu só sabia chorar e ir embora. Eu fui Também pra me casa assim. solidarizo com E eu você. custei a ter coragem de contar isso pra alguém. Uhum. Sabe? Aquilo ali me incomodou de uma forma. E assim, eu gosto... Assediador. Exatamente. Exato. E é muito fácil a gente julgar. Às vezes uma mulher passa por uma situação assim, a gente fala: "Não, mas por que você não bateu nele? Por que você não divulgou? Não chamou a televisão?" Mas, gente, é uma pessoa que passa por isso, não tem como julgar. Só ela sabe o que ela tá sentindo, o que ela tá passando e como que isso vai ser importante para ela ressignificar várias situações na vida dela depois, Sim. né? E depois disso, como eu disse, eu acredito muito no funil que a vida vai colocando pra gente. Sim. Então, depois disso, o número de mulheres que eu comecei a atender aumentou. Depois disso, na pandemia, a social media do escritório, desde a pandemia, eu contratei ela grávida de 5 meses. Porque o nosso olhar, ele começa a ser moldado para as vulnerabilidades femininas. Sim. Gente, eu sou uma mulher que de 1 quilômetro de distância eu consigo identificar um relacionamento abusivo. De profissão, Sim, empregador, sim, empregado, de marido, mulher, enfim, relacionamento abusivo para mim, ele grita no meu Seu senso, radar. no meu Aham. radar. E isso eu tenho certeza que não foi o banco da faculdade, isso é toda a minha prática. A trajetória de minha tudo que você já trajetória. passou, né, com as pessoas, né, que foram passando, né? aham, e foram te falando sobre isso, abrindo. E isso vai trazendo negócios para a vida. Porque aí, depois disso, do escritório posicionado no digital, de 2 estados, eu passei para 13 estados. Um vídeo meu viralizou lá no Facebook, no tráfego pago. Aí, em março de 2023, chegaram 300 gestantes demitidas no WhatsApp do escritório. Você conta isso para as pessoas? Alguém acredita que gestante hoje ainda é demitida? Gestante é demitida. E são as primeiras a serem mandadas embora depois que elas retornam da licença maternidade. Então, eu acho isso uma sacanagem. Não, isso, assim, é de uma pobreza cultural, porque uma mulher recém-parida, com um filho, gente, essa mulher, ela dá vida para manter a estabilidade financeira Com da casa dela. Com certeza. Sabe? Então, aí as bandeiras vão chegando na minha vida. Só que eu não quero, não é a bandeira da feminista, a bandeira da mulher. Não é isso. É muito mais profundo. Sim. É uma construção muito mais profunda. Então, por exemplo, quando eu falo que eu sou advogada trabalhista, eu já não gosto mais tanto. Eu falo que eu transformo as relações de trabalho. Independente se eu estiver do lado do empregado, do trabalhador, ou do empresário. A pessoa que me contratou, eu vou olhar a relação de cima e eu vou transformar aquilo ali. E aquilo ali vai sair melhor para a próxima, independente de quem, se eu estou pelo empregado ou pelo patrão. Uhum. Porque o trabalho localiza o ser humano na sociedade. Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar. E isso aí foi chegando na minha vida e aí tem aquelas marcas na vida profissional. Antes de 10, 15 anos de formada, até então não tinha atendido nenhum caso de suicídio de trabalhador, de tentativa. O número de casos de tentativa de suicídio que eu atendo hoje, de 3 anos para cá, hoje de manhã eu atendi uma moça de 31 anos de idade.
Nossa, Então, assim, se eu não tiver essa mesma vulnerabilidade, inteligência emocional e resiliência que eu tive com o desembargador lá 6 anos atrás, como que eu vou mudar a vida dessa trabalhadora que confiou em mim? E que essas pessoas estão chegando em mim porque alguém falou, não sei quem falou, ou o tráfego pago trouxe, não importa. Ela veio para minha vida, para a vida do meu escritório, a vida dela vai melhorar. Sim. A vida dela. E não é que eu vou carregar isso pro lado pessoal como um fardo, mas é que o direito vai conseguir fazer isso por ela. Sim. Se de alguma forma a gente não alcançou, que aí é a injustiça do homem mesmo, né? E é muito legal, porque quanto mais pessoas você quer ajudar, porque tem gente que trabalha ali, trabalhando pelo dinheiro e, né? Deu a hora, vai embora. Exato. E não, as pessoas que prosperam mesmo são essas que pegam, esquecem o dinheiro e tem um propósito ali por trás do trabalho, sabe? E isso é muito legal, porque nem todo mundo é assim. Não. Sabe aqueles forms que vêm da mentoria pra gente, pro ranking lá de faturamento? A maior dor que eu tenho hoje do escritório, ela ainda é de gestão, de financeiro, porque o líder... É como se, assim, o que eu gosto de fazer mesmo é o que tá aqui, é no fundo, é no direito material, é na pessoa e tudo. Então, essa coisa do, quanto tô faturando e tal, eu tenho dificuldade com isso, porque o meu primeiro olhar não é esse, embora ele seja importante. Sim, com certeza. E aí que veio o empreendedorismo. Mas e esse olhar do financeiro agora é importante para você ver o quanto você tá transformando vidas também, porque você transforma as vidas, consequentemente vem o faturamento, o dinheiro, enfim. E importa isso, né? Pro bem-estar da sua família, para as coisas que você pode transformar na vida delas. E é muito legal por a gente ser mulher e poder fazer isso, né? Porque normalmente nesse mundo machista, as pessoas acham que só os homens conseguem fazer essa transformação na vida da família. E não é, e você é prova viva disso aí. E eu já tive muito tabu de falar de dinheiro. Mas a gente tem por conta do mundo mesmo. Sim, aí a mulher, exato, por causa dos julgamentos. Só que, e foi uma coisa que eu falei ontem, a gente não tem que ter esse tabu. Porque foi uma coisa que você conquistou, a gente tem que vibrar pelas nossas conquistas. É importante a gente vibrar pelas nossas conquistas para que outras conquistas venham. A gente não tem que ter vergonha. É por isso que eu tô aqui, aprendendo com vocês. Porque eu tenho 41 anos, mas eu me sinto jovem, muito nova. jovem. Ué, é muito uma nova, bagagem 41. de vida. Mas é legal, porque eu tenho 30, mas a sua bagagem de vida me ensina muito também, né? Tipo... E o meu primeiro milhão foi aos 36 anos de idade, quando o Vitor nasceu. Achei chique demais. É difícil falar isso, é um podcast que vai ao ar, mas talvez encoraje uma pessoa com 36 anos de vida, com 30, não sei. Então, com assim, certeza. Tem 7 anos que eu fiz meu primeiro milhão. E de lá pra cá, eu nunca parei de trabalhar. Eu não vou parar de trabalhar. É isso. Mas, assim, a minha agenda hoje ela é toda organizada para que eu possa ser quem eu quero ser na em hora todas que as você esferas quer da minha ser. vida. Sim. Então, assim, às vezes eu deixo de faturar por algum não que eu dou, mas é um não de propósito também. É um não que é um momento do seu filho. E é um sim pra minha vida, sim. do meu filho. Né? Então, pra ele vai fazer a diferença ali na vida dele, com certeza. E conta pra gente, além disso tudo que você já mencionou, você havia nos contado que você também é voluntária na Agenda de 2030 da ONU. Conta pra gente como é que é isso, como é que tem sido, e se você acha que isso contribui de alguma forma até para os seus negócios. Contribui, isso chegou também na pandemia, chama Antena 2030. 2030, gente, é ali. Logo ali, exato. É ali. Então, é daqui a pouco. Eu acho que a primeira reunião que eu participei deve ter sido 2020, 2021. Então, assim, ainda não faltava um tempo maior para 2030. Sim. E o desenvolvimento pelo trabalho, a desigualdade econômica, ela tentando ser solucionada através do trabalho, através da inserção da mulher no mercado de trabalho, inserção da pessoa com deficiência, diz isso tudo que a gente estava falando agora. Uhum. Porque se a gente pensar o mercado informal de trabalho, tem muitas mulheres. Muitas mulheres. E nós somos metade da população falando aqui em Brasil. E se a gente empodera essas mulheres, sim, se além da gente colocá-las formalmente no mercado de trabalho, a gente conseguir formalizar o que elas entregam de dinheiro na sociedade. Já pensou uma mulher empoderada, com dinheiro, gerando emprego? Gente, ninguém para uma mulher dessa. Uhum. Ninguém para. Ninguém para uma mulher dessa. Ela transforma o ambiente que ela tá. Sim. E ela leva a comunidade. E ela leva as pessoas. Aí ela vai transformar a vida da empregada dela. Sim. Ela vai transformar a vida da escola, porque ela vai participar da comunidade. Então, o objetivo dessa agenda, desse ponto específico do desenvolvimento, é o tópico 8, se não me engano, é exatamente esse.
que a gente possa dar oportunidades iguais, e não estamos falando de feminismo novamente. Sim. Somos diferentes fisiologicamente dos homens. Então, isso mudou, isso vem nesse fechamento de costura da minha vida. Isso fortaleceu o que eu acredito de mulher. Eu vi minha mãe trabalhando muito a vida inteira. Então, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde à noite, aos finais de semana, como professora. E aí, quando ela aposentou, 60 anos, ela aposentou um pouquinho antes, 58, com 60 anos, ou seja, 2 anos de aposentadoria, ela faleceu. Então, o que a mamãe aproveitou da vida, além do trabalho? Nada. Ela trabalhou, criou os filhos. Ela viveu para isso, para trabalhar e criar os filhos. Sim. Então, ela deixou esse legado. E minha mãe vivia uma vida que ela vivia o dia de hoje. Quando eu cheguei na casa dela, e fui eu que encontrei. Sério? Cheguei na casa dela, tudo organizado. Assim, sabe a louça do dia? Tinha o copo que ela tava tomando água. Não tinha um lixo para descer. Minha mãe vivia com o básico que fazia ela feliz e bem. Então, ela só tinha as melhores roupas no guarda-roupa dela, porque era a roupa que ela gostava de usar. Não era aquele acúmulo, Não, né? ela tinha um Chanel número 5 e um perfume da Zara. 2 perfumes, que eu entendi que, assim, um ela usava pra passear e o outro dia a dia. Ela tinha 3 batons. Então, assim, minha mãe vivia muito de uma... prática. Muito prática. Essencial mesmo. Essencial. E professora, educadora. Eu lembro de uma exposição que ela fez na biblioteca do Diário de Anne Frank. Gente, se a gente conseguir educar quem está no nosso entorno e ainda transformar financeiramente a vida da pessoa, e isso é através da mulher. Sim. Eu sinto que é através da mulher. O homem tem um papel muito marcante na sociedade. Mas aqui, sabia que, um exemplo, no ecossistema do Marcelo, a maioria é mulher, sabia? É, né? Isso mudou, porque... Mudou, antes era homem, agora é as mulheres. E eu fiquei, tipo assim, chocada. Inclusive, quando ele me chamou... incrível. Quando ele me chamou para participar de um painel sobre mulheres no ecossistema, eu falei... Acho que eu arrumei um tanto de hater, mas enfim. Me chamou, vai ouvir. Falei assim, todo mundo que tá aqui tem a obrigação de transformar o mundo através do próprio escritório. Contrata uma gestante. Sim. Não demite a advogada que teve filho, não. Eu falei isso lá em cima. Então, assim, só que cadê essas mulheres no ecossistema? É. Né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que marcar o nosso lugar. Com certeza. Porque os homens, eles se destacam muito. Às vezes, a gente, para se destacar... Ah, é porque ela é bonita. Ah, sim, porque ela... Mas sempre tem um porquê, né? Sempre atrás. tem. Igual, não, é pela minha competência. Exato. Porque eu resolvo esse B.O. Mas é muito real isso que você falou. Porque nunca é pela sua competência. Não. Mas ela é bonita, é por isso que ela conseguiu porque ela é amiga de fulano. ela é amiga de fulano. Ela é esposa de marido rico. Então, por isso que... E, gente, não. Às vezes é pela própria competência da mulher, na maioria das vezes. E as pessoas não reconhecem isso. E assim, foi outro dia que eu descobri isso, que eu perguntei pro Marcelo, eu falei, tem mais homem ou mulher no seu ecossistema? Ele falou, hoje em dia tem mais mulher. E eu achei isso super legal, né? Porque, querendo ou não, tá quebrando ali uma barreira, né? Uma vez eu falei com ele, falei assim, olha, eu queria falar eu queria falar sobre bolsa no grupo da fraternidade, se eu compro a bolsa. Se eu comprar a bolsa, eu quero falar qual carro que eu vou trocar e tal. Não tem espaço. E olha onde a gente tá, no seu Mastermind. Sim. Que eu acho que é um espaço seguro, Marcela. Sim. Não é pra falar sobre isso. E tipo assim, quando eu resolvi criar, é porque eu sentia falta de um ambiente onde eu pudesse falar isso sem ser julgada, sim, sabe? Não só isso, de bolsa, etc., mas qualquer outro assunto que muito só mais mulheres... profundos também. Sim, então, que só mulheres conseguem se entender. E é o que eu falei, são muitos tabus. Passa pelo financeiro. E quanto mais eu me sentir empoderada financeiramente, mais eu vou empoderar as trabalhadoras, sim, as mulheres, enfim. E são rótulos e objetos. Uma bolsa. Um signo. É um signo. Se a mulher que tem o dinheiro não se permite ter o signo que ela quer ter, o que mais que ela vai ter, então? Exato. Se ela não se permite. Exato. Só que ela precisa de outras mulheres encorajando ela. Pra ela quebrar até as crenças de merecimento, de limitantes, né? Eu, tipo assim, a primeira bolsa, a primeira Chanel que eu tive, eu fui até agora, porque eu tinha uma crença de merecimento comigo mesma, que eu não achava que eu era merecedora de ter uma Chanel. Eu tinha vergonha de entrar. Marcelo falava, vamos entrar lá pra ver. Eu falava, não, eu não sei nem me portar numa loja dessa. E aí ele olhava pra mim e falava, véi, que isso? E é legal que, tipo assim, querendo ou não, era o meu marido que tava quebrando me encorajando e quebrando essa crença. E ele falava, como assim? Você tá com vergonha de entrar na loja? Tipo assim, não entendi.
E aí eu fui, e aí conversando também com outras mulheres, isso foi, até com a Ruth mesmo, foi uma das mulheres que conversaram comigo, isso foi me quebrando, assim, essa crença. E eu falei, eu mereço, sim, eu faço tanta coisa, eu mudo tantas vidas, eu quero ter uma e eu vou ter, e tá tudo bem eu ter e outra pessoa não poder ter ainda. Eu não preciso diminuir as minhas conquistas porque outras pessoas vão me julgar. E não enxergar como um símbolo de status. Não é isso, né? É diferente. A gente está falando de signos que talvez para quem trabalha muito e para quem, né? Às vezes eu fico pensando, gente, mas quantos anos será que eu consigo advogar? Porque formei com 23 anos. Então, assim, a gente tem que pensar nesses aspectos. Sim. Então, cada vez mais meu escritório tem que crescer e ser autogerenciável para eu estar de cima, olhando a estratégia e atuar nesse caso. Né? Nos casos que você quer. Né? Exatamente. Porque, e isso tem muito a ver com delegar também, né? Porque, igual você falou, às vezes as mulheres querem ter a capa de super-heroínas que dão conta de tudo, querem fazer tudo. E não é assim. Tá tudo bem você não dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo, ninguém é perfeito. Tá tudo bem você delegar algumas funções. Nem tudo é... E é igual você falou, você querer fazer aquilo. Então, eu vou delegar o resto, mas essa aqui eu vou parar porque eu quero fazer. E eu tenho uma dificuldade muito grande ainda, porque mexe com contrato de trabalho. E aí eu tenho as minhas pontuações e observações do ponto de vista da relação de trabalho. Então, eu sou muito meticulosa para contratar, para demitir. Então, eu demito, eu acho que eu demoro para demitir. Então, assim, tem aquelas... questões da parte empresarial, que se eu não tiver num ambiente desse para me ajudar a me lapidar e eu estar sempre em evolução, como que o meu escritório vai me possibilitar, então, que daqui 10, 15 anos eu não esteja advogando? Sim. Eu vou advogar até 80 anos de idade, e aí? Não vai. Né? E me conta uma coisa, o que você faz para recarregar as suas energias? O que você gosta de fazer? Então eu sou bem mato, assim, eu sou bem natureza. Realmente, onde você mora é bem natureza mesmo. E eu fui fazendo certas escolhas na vida, assim, que o meu marido é engenheiro ambiental. Então, o meu pai também, sabia? Eu não sabia. Ele é. Então ele também gosta, assim, Sim, né, das super coisas. De mato. Porque ele mora no Sion ali, né, que é bem urbanão. Aí, às vezes eu viajo, na maioria das vezes que eu viajo, ou não levo o Miguel, ou não levo as cachorras, ele fica lá com a minha mãe. Ele ama ficar na Alphaville, porque ele fala que é tipo uma roça, né? É isso. Ele ama. Em casa, hoje a gente tinham 3, agora a gente tem 4 galinhas e um galinho. É tipo zoológico, assim. Tem a Nina, que é pastor alemão, tem macaco prego que visita lá, tem coati, enfim, a gente Os meninos devem amar, né? Sim, vocês têm que ver o tanque de roupa de molho dos meninos lá. Mas aqui, qualidade de vida para os seus filhos é isso. Eu quis morar no Alphaville justamente por qualidade de vida pro Miguel mesmo. Ele brinca na rua, anda na rua. Os meninos jogando queimada na rua. Onde você vai ver isso? São escolhas, sabe? Que a gente faz, Escolhas, né? Que a gente faz, exatamente. Eu busco me reconectar, assim, na natureza, fazendo caminhada, escutar barulho da água e fazer coisas de sagrado feminino, que agora eu tô numa onda do sagrado feminino. Exatamente, acho que potencializando essa questão da mulher, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem tantas bênçãos e tantas capacidades de produção na nossa vida. Não é só o filho. O filho é ali, a materialização de que a gente veio nesse mundo para reproduzir. Mas a gente dá vida a projetos, a gente dá vida a sonhos, a gente muda. Vocês já perceberam que com o nosso toque em casa, a gente muda o ambiente da nossa família, da nossa casa? Dependendo do azedume que eu chegar do escritório e tal, os meninos ficam da pá virada. Sim. Se eu tô, sabe? Relax, tranquila. Então, eu fui voltando pro meu lugar de mulher. Legal. Porque eu precisei sempre ser muito energia masculina e resolver, e acontecer, e me impor audiências assim, advogado homem, preposto homem, tudo homem, era só você, a mulher. Servidor homem, meu cliente homem e eu mulher. Então, você tem determinados momentos que eu tenho que me impor. Sim, eu falo que é muito energia feminina e a energia masculina. A gente tem que ter, sim, alguns pontos de energia masculina, assim como os homens têm a energia feminina deles. E é muito importante ter esse equilíbrio, né? Porque senão é igual você falou, acaba que você fica só ali, como você tá num ambiente que você precisa ter essa energia masculina, acaba que em casa também, que é o momento de você ter essa energia feminina, você fica ali masculina e aquilo desanda tudo, né? Aí eu criei um canteiro de lavanda lá em casa, que eu que cuido. Eu criei um altar cheio de cristal lá em casa pra mim. Achei chique. É bom ter esses momentinhos, né? Até baixar a adrenalina de tudo que a gente faz no dia a dia, colocar a cabeça no lugar, falar agora, bora posso respirar.
inspirar. Vestir a minha skin mãe, a minha skin fitness, a minha skin sagrado feminino. Tô gostando de ver falar em fitness, viu? Você mandando lá. Eu já tava ficando incomodada desde dezembro e aí agora voltei. Tô orgulhosa. Dá outra disposição pra gente, né? Dá, não dá? Nossa, eu falo que dá outra energia mesmo, você viver o dia, ainda mais você que tem esses dias difíceis no trabalho, de resolver questões difíceis das pessoas, você tem que estar bem, né? Com você mesma pra isso. Tem dias que dá vontade de nem aparecer, assim, às vezes eu sumo da rede social porque foi pancadão, foi alguma coisa bem pancadão. E aí eu me permito. Sim, com certeza. Né? Tem que ter os momentos mesmo. E qual insight que você dá para as mulheres que estão assistindo a gente? Alguma frase motivacional? Uma coisa que vocês querem, que você quer passar para elas, que você acha importante, assim? Que elas tenham eu não poderia fugir do trabalho, assim, né? Mas eu tô com uma frase que tá fazendo muito sentido para mim, que é o trabalho devolve. E eu não tô falando do trabalho do esforço físico ou repetitivo. Trabalho inteligente devolve. Então, para as mulheres que não se encontram ou não conseguem levar um projeto adiante, ou que não tem pessoas que incentivam, que se cerque de outras mulheres e entenda que mulher é nutrição. Então, assim, por mais que nós tenhamos os nossos homens, os filhos, enfim, que são extremamente importantes e necessários nas nossas vidas, isso aqui nutre. Eu vou levar um pouquinho da Marcela, um pouquinho da Lu. Nutre, mulher é nutrição, a gente tem esse dom, essa coisa de uma palavra amiga, de traz uma calma, porque uma mulher entende a outra mulher. Às vezes só pelo olhar, Marcela. Exato, e às vezes o seu marido, por mais que seja marido, tá ali com você, seu melhor amigo e tal, não vai entender alguma coisa que você tá passando no momento e você tem que ter essas mulheres. Sim. E eu vejo muito que no mundo de hoje também, as mulheres, elas competem com outras mulheres. E, gente, pra que a gente vai ficar competindo? A gente tá aqui pra se ajudar, não é pra que a gente fique se comparando uma com a outra. Cada uma tem sua vida, cada uma tem, né, sua história. Vamos se apoiar mais. É tão importante. Eu gosto de uma frase que fala assim, não adianta competir comigo, eu também quero que você ganhe. E é exatamente isso. É a gente empoderar uma levando a outra. Uma levando a outra. A gente desconstruir esse ambiente muito machista. E pra gente conquistar esse espaço no mundo. Porque é isso que a gente tem feito, né? Em todas as áreas das nossas vidas, né? Todas as áreas. E pra você, o que significa prosperidade? Prosperidade hoje é ter tranquilidade de levantar, acordar em família e ter um trabalho e que através desse trabalho eu reconheço que ele é um instrumento divino de transformar a vida das pessoas. E aí vem abundância de saúde financeira. Então, prosperidade, ela é bem multidisciplinar, né? Envolve várias coisas. E o desfrute também, né? Desfrute. Que é muito importante. E como as pessoas te encontram nas redes sociais? Tem 3 lugares hoje, antes era só 2. É o Thaís Brasileira DV, com A gente vai colocar tudo embaixo, na descrição. A área trabalhista é o Brasileiro, _ Advocacia. E a área da saúde específica das pessoas com deficiência auditiva é Brasileiro, Advocacia, Saúde. Agora eu não lembro se tem um underline também. Mas aí muito empreendedora, né, gente? Vamos combinar. Então. Thaís, muito obrigada. Foi ótimo esse papo. Você é uma inspiração pra mim. Obrigada. Dizer que, além de amiga, você me inspira muito a ser essa mulher poderosa. Obrigada. E eu acho incrível. Toda vez que vem uma mulher poderosa, assim, eu olho e falo, meu Deus, eu quero muito, não é ser, mas chegar até, sabe? Que a gente vai conquistando, assim. Mas muito obrigada por ter aceito. Agradeço. Foi ótimo esse papo. Agradeço muito o convite. E fico feliz de você ter pego esse projeto para que mais mulheres prosperem. Com certeza. Tudo que a gente falou aqui, que é um caminho. Exato. Tem que ter o dia 0. Sai do dia 0, vai pro dia 1, pro dia 2. Tudo são metas aos poucos, né? Não precisa chegar e dar aquele passo largo para chegar. Não, tudo aos poucos mesmo. Basta dia de começar. Cada vez. Né? Exato. Obrigada pelo convite. Adorei esse papo bem leve, bem rico e profundo, né? É isso aí. Bom, gente, esse foi mais um episódio. Tenho certeza que vocês amaram, porque foi incrível. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, beijo. Obrigada.